Banqueta Esporte. Apoio Cultural. Cealtec. Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre. Hipercarnes. A melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Segunda-feira, 17 de outubro de 2016, você acompanha em nosso programa de hoje os detalhes das quartas de finais da Série A2 do Campeonato Amador Novalimense. Claro, grande destaque em nosso programa de hoje para o primeiro jogo das finais do Amador da Série A1. Palmeirinhas amplia vantagem sobre o Retiro. E conosco nesta segunda-feira, aqui em nosso estúdio, Jefferson Soares, novo vice-presidente da Liga, e o novo presidente da Liga, o nosso Leandro Costa. O Banqueta Esporte já está no ar. Boa noite, torcedor titular. Estamos começando o Banqueta Esporte desta segundona, 17 de outubro de 2016. Você já pode participar conosco, enviar a sua mensagem ou até mesmo a sua pergunta para Jefferson Soares, vice-presidente da Liga, e o Leandro, o novo presidente que já assume no próximo ano. O nosso WhatsApp é o 98569-2926 ou, se você preferir, em nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta. Hoje no Banqueta Esporte, muito sobre o primeiro jogo das finais do Campeonato Amador aqui da nossa cidade. Vamos mostrar os melhores momentos, os gols, lances polêmicos sobre a vitória de 2-1 do Palmeirinhas para cima do Retiro. O Palmeirinhas já tinha a vantagem do empate, a vantagem foi ampliada mais ainda. Daqui a pouco, todas as informações sobre a vitória do Palmeirinhas 2-1. E vamos dar destaque também para a Série A2, que já teve os primeiros jogos das quartas de finais. Mas vamos já apresentar os nossos convidados especiais desta segunda-feira, começando sempre com o nosso comentarista artilheiro Fred Sarti. Boa noite, Fred. Você acredita que realmente o Palmeirinha já está com uma mão na taça? Boa noite, Roger. Boa noite, Leandro. Boa noite, Jefferson. Boa noite, público de casa. O Palmeirinhas realmente está com a mão na taça. Primeiro, porque ontem deixou claro que o Palmeirinhas tem uma qualidade técnica, os seus jogadores têm uma qualidade técnica superior ao Retiro. É importante ressaltar que quem gosta do futebol amador ficou muito satisfeito e muito feliz com a final de ontem. Dois times altamente técnicos, dois times jogando futebol muito para frente, dois times que dentro do gramado não aconteceu nada fora de anormal, todo mundo respeitando uns aos outros, tanto os times, tanto os jogadores quanto a comissão técnica, mas que o Palmeirinhas tem uma qualidade técnica superior ao Retiro, isso é indiscutível. Prova é que pode até perder por um gol de diferença no próximo final de semana. Outro convidado nosso especial desta segunda-feira, Jefferson Soares, vice-presidente da Liga. Jefferson, você acredita que o Amador esse ano da Série A1 teve uma final do tamanho que Nova Lima merece e tem a potência como é o futebol amador? Boa noite, Roger. Boa noite, Fred. Boa noite, Leandro. Boa noite, telespectador. Eu acho que o campeonato esse ano deixou um pouco a desejar. Não foi aquele campeonato que todos esperavam, mas dentre aqueles que foram para a final, o Palmeiras e o Retiro foi o que apresentou a melhor campanha. Eu concordo com o Fred, eu acho que a final, a primeira partida, vamos dizer a segunda, mas a primeira partida do nível técnico foi muito bom, principalmente no primeiro tempo, no segundo caiu um pouco, mas o primeiro tempo foi uma partida muito, a bola rodou, a bola, como o boleiro fala, né? Rodou a bola. Eu acho que foi muito, muito boa. E o Palmeiras, ele tem uma vantagem, mas quando se trata de um clássico, que é Retiro e Palmeiras, o Retiro tem condição, no próximo domingo, de chegar e conseguir reverter. Fácil não é pelo que nós vimos ontem. O Palmeiras ele tem uma qualidade técnica um pouco acima do Retiro. E isso pode ou não fazer diferença, porque o Palmeiras perdeu um atleta que a qualidade dele no meio de campo é sem comentários. E ele não joga porque ele tomou o terceiro cartão. Então isso tem um peso para o Palmeiras no próximo jogo. E o nosso outro convidado especial e importantíssimo dessa segunda-feira é Leandro, eleito novo presidente da Liga. Lembrando que tivemos eleições dia 30 de setembro. Leandro com sua chapa, juntamente Jefferson sendo o vice-presidente da Liga, foram aclamados, né? Não teve outra chapa. Não teve outra chapa. A eleição ocorreu no dia 30 de setembro.
Portanto, o Leandro com a chapa única, ele é o novo presidente da Liga, só que assume a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Jefferson continua sendo o vice-presidente da Liga, os dois vão ficar até 2020. Boa noite, Leandro, obrigado pela sua presença aqui no Banqueta Esporte. Você espera que o campeonato do próximo ano seja parecido tecnicamente como foi esse ano? O Jefferson acabou de citar que não foi tão bem disputado. E você, além disso, espera que seja da mesma forma de disputa ou teremos mudanças na sua visão já para o ano que vem, drásticas na fórmula de disputa? Boa noite, Roger. Boa noite, Fred. Boa noite, Jefferson, a todos os telespectadores que estão em casa. Eu creio que o campeonato desse ano enfraqueceu por causa que no ano de 2015 algumas equipes não quiseram disputar, tradicionais como Cruzeiro de Bicalho, Montanhês, Santa Cruz. Então, querendo ou não, o nível técnico da competição caiu um pouquinho. E creio que o próximo ano, em virtude de ser a mesma quantidade de equipes na primeira divisão, que hoje são 14, na Série A1 são 14, Série A2 14, e na terceira divisão as outras equipes que querem disputar. Creio que as fórmulas não devem ser muito mudar dessa que foi desse ano, porque motivos financeiros também. Hoje, o futebol amador, todos sabem, está muito deficitário. As equipes, infelizmente, algumas têm estrutura, sede própria, campo, conseguem fazer algum movimento, até com vendas de camisa, conseguem obter algum tipo de renda para estar investindo em futebol. Outros a gente sabe que vai no coração, no amor mesmo das pessoas. E, de uma maneira geral, o que todos reclamam é que está deficitário. Então, é lógico que a gente vai aguardar, vai ser uma questão que vai ser levada a consenso dos clubes, vai ser debatida em assembleia, e o que for melhor para o campeonato a gente vai realizar. Antes da partida de ontem, o vice-presidente do Retiro, Gilberto Otinha, e o atacante do Palmeirinhas, Chibran, conversaram conosco e nós vamos colocá-los na tela agora. Solta aí, titular. Bom, o Retiro, como eu havia falado semana passada, o Retiro é um time que agride, mas com inteligência. A gente vai jogar o jogo normal, né? Vamos buscar o gol, vamos procurar o gol, mas sempre respeitando o adversário, porque a gente sabe que é um time de qualidade. Então isso quer dizer que o Retiro vai apostar as fichas para o segundo jogo? Não. Na verdade são 180 minutos. Mas se der para a gente resolver hoje, a gente vai resolver, vai tentar resolver. Só que com inteligência, que eu estou falando. Não adianta abrir o time, tomar um gol para ir para o sufoco. No segundo jogo é muito mais difícil. O Palmeirinhas joga pelo empate. Isso quer dizer que o Palmeirinhas vai esperar o Retiro nesse primeiro jogo para decidir no segundo? Qual que é a postura do Palmeirinhas? A postura é a mesma, foi a mesma formação, a gente mudou só um zagueiro do nosso time que sentiu o joelho, entrou o Churek, que estava na lateral direita e foi para a zaga, a postura é a mesma, o mesmo esquema tático, não tem nenhuma outra ordem não. Isso foi antes da partida e a bola rolou, vitória do Palmeirinhas 2-1 para cima do Retiro. A Júlia Leão vai contar para a gente como foi a partida, os gols agora para vocês na matéria. Em partida válida pelo primeiro jogo da final do Campeonato de Futebol Amador de Nova Lima, o Retiro enfrentou o Palmeirinhas no campo do Vila Nova. O mandante do jogo, o Retiro, começou melhor a partida. Logo no início do primeiro tempo, o lateral direito, Iago, tentou um chute de longe, surpreendendo o goleiro Gomes, que arriscou um golpe de vista, mas a bola acabou entrando, abrindo o placar para os miquilinos. O que é isso? O que é isso, torcedor? Após sofrer o gol, o Palmeirinhas cresceu na partida e daí pra frente teve as melhores oportunidades para marcar. Ainda no primeiro tempo, o Cicinho driblou o zagueiro Fael e chutou a bola na trave, que depois resvalou no zagueiro Sandro Barbosa do Retiro e entrou no fundo das redes do goleiro Amarelo, empatando a partida. Ou não? O que é isso, torcedor? No segundo tempo, logo na primeira jogada do atacante Valmir do Palmeirinhas, que tinha acabado de entrar, o atacante em velocidade passou pelo goleiro Amarelo e balançou as redes para o Palmeirinhas. Vai entrando, o que é isso? O que é Olha onde é que ele foi. isso, torcedor? Dando trabalho. Com
Com a vitória de 2-1, o time da Rua Nova ampliou a vantagem e pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta da final, que acontece no próximo domingo no campo do Vila Nova. Ô Fred, na sua visão, o que faltou para o Retiro conseguir pelo menos um empate no jogo de ontem? Faltou opções de banco. Você vê que o Carlinhos alterou bastante a equipe, mas se a qualidade dos 11 é inferior ao time titular do Palmeirinhas, dos reservas também. Então a questão do Carlinhos, o Carlinhos usou aquilo que tinha em mãos. A verdade é essa, o time do Palmeirinhas é melhor em termos de qualidade técnica do que o do Retiro. Mas no final, se tratando de dois grandes clubes, que é o Palmeirinha e o Retiro, se tratando do duelo mais forte da cidade, o Retiro poderia sobressair na raça, mas também não acho que faltou raça. Realmente, depois que o Retiro tomou o segundo gol, a equipe deu uma desanimada, o banco também deu uma desanimada. O que sobrou foi que o Palmeirinhas tem uma qualidade técnica superior do Retiro. Agora, Jefferson, eu acredito que você deve concordar com a gente. O Valmir também fez a diferença no segundo tempo. A gente sabe que ele é diferenciado, é um grande atacante. Na hora que o Guti colocou ele praticamente desmontou o meio-campo ali, a zaga, o sistema defensivo do Retiro. Eu e o Fred, a gente havia comentado, se colocar o Valmir aqui, vai complicar, porque a opção do Retiro pela direita é a subida do Iago, entendeu? E quando o Iago subia, o que acontecia? Estava dando aquele espaço ali, e o Sandro já tinha amarelo. Então o Guti foi inteligente, ele colocou o Valmir, que é um velocista, habilidoso, a prova disso foi o gol que ele fez, e naquela lateral, o Iago ficou praticamente como um atacante, e o Sandro tentando fazer o que ele não ia conseguir, porque ele estava amarelado. E o Valmir aproveitou a oportunidade que ele teve. Foi praticamente no jogo todo, ele teve uma única oportunidade no momento que ele entrou, e ele aproveitou. Agora, o Valmir tem hora que ele tem umas variantes, né? Uma hora ele vai lá em cima, outra hora ele não arruma nada, mas ele é habilidoso. O Valmir é habilidoso, muito habilidoso. Agora, para você, Leandro, o Retiro realmente tem condições de conseguir reverter a situação? Já era um pouco difícil e ficou maior ainda? Olha, eu creio que é um clássico, né? Se tratando de um clássico, tudo pode acontecer. Eu acho que vai depender muito do primeiro tempo, do segundo jogo, porque, querendo ou não, dentro da minha análise, o Retiro perdeu do meio para frente jogadores importantes. Eu acho que o André, eu acho que não está vindo mais, o Ordilei e o Bolinha, do meu conhecimento. Tem mais jogadores e não estão vindo desde o início do campeonato. A questão da gestão do grupo, eu penso que isso faz diferença. Além de ter a vantagem de dois estados iguais, a questão de gestão de grupo hoje do Palmeiras me parece ser um pouco melhor, porque, querendo ou não, a equipe do Retiro veio perdendo peças ao longo do campeonato, e isso afeta a produtividade. Com certeza. Nós vamos agora ver os melhores momentos da partida entre Palmeirinhas e Retiro. Primeiro jogo das finais, a vitória do time da Rua Nova, 2-1. Na tela, os melhores momentos, titular. Quem tomou o terceiro cartão? Capita Marco Fazecas. Início de primeiro tempo aqui no Estádio Municipal Castor Cifuentes. É o primeiro jogo das finais do Campeonato Amador Novalimense. Vai descendo o Retiro. Outra vez o Mike. De origem a lateral, mas tatuando no meio campo. O Dudu tentou girar a bola, tentou passar para o seu adversário, chegou com tudo perto dele, o Tisson cometendo a falta. Dudu já autorizado com o pé direito, levantamento feito na grande área, vai vir a cabeçada, passa por todo mundo. O Iago domina pela ponta direita, ele vai descendo, aí ele vai tentar o chute direto. O que é isso? O que é isso, torcedor? Golaço do Retiro! Vai vir a pancada do Tibranco, já autorizado. Tibranco bateu direto, amarelo. Então aquele toquinho importante, mandou a bola para a linha de fundo. Vai atacando o Palmeirinhas, já buscar a linha de fundo o Lilito. Iverson em cima dele. Outra vez o Lilito soltou mais atrás, agora com o Douglas, vai experimentar a batida. Passa pelo lado esquerdo com perigo. Romarinho para o Cicinho. Já passa Cicinho, Lilito perde bola na direita. Cicinho domina, vai experimentar de fora.
A grande área espalma. Meio de manchete o amarelo. Romarinho já manda com o Tibranco. Um dos principais jogadores do Palmeirinhas. Tibranco já mandou na direita. Shurek vai cruzar, levantou para o Cicinho, vai fazer. Trave! Impressionante a cabeçada do Cicinho no travessão. É falta perigosa para o Palmeirinhas. André tá na bola. Também a longa distância. O Pachá para a bola direto. Subiu, foi para a linha de fundo. É apenas tiro de meta para o amarelo. Temos jogadores importantes na grande área, na boca do fundo do Palmeirinhas. Vamos ver se ele vai cruzar. Direto o Pachá. Subiu demais a bola. Pachá para o Douglas. Douglas faz o drible. Douglas avançando para o Palmeirinhas. Perto da grande área. Douglas vai dar o cruzamento para o Cicinho. Trabalhando no peito. Reclama muito o torcedor do Palmeirinhas. Eu não sei não, viu, Zé Raimundo? Houve a falta, o árbitro interpretou errado, ou não viu o lance. Olha ele dominando o Cicinho na grande área, batida! Trave! O que é isso? Falta ou não? O que é isso, torcedor? Gol! Tava perdendo por 1-0. Tição domina, já buscou o lançamento longo. É com ele, Cicinho, que deixa a bola passar com o Pachá. Pachá inverteu o bolão aqui pro Tibranco, perto da grande área. Vai experimentar a batida, amarelo no centro do gol. Reclama muito Cicinho. Apita Marco Fazecas, início de segundo tempo. 1 para o Retiro, 1 para o Palmeirinhas. Etapa complementar que promete muito. Amarelo. Quase o amarelo entrega a paçoca para a sobrada. Agora com o Tibranco. Levantamento feito. Amarelo segura. Toma distância. Sandro Barbosa. Vai para a cobrança da falta. Batida direta. Passa pelo lado esquerdo. Só foi nela para conferir o Gomes. Sandro Barbosa, Roger e Fred, que conta uma passagem interessante dele lá no Vasco da Gama, né? Ele, no seu período lá de Vasco. Deixa o lance aí do ataque do... Bola dominada com o Rafael, vai fazer o toque, espalma espetacularmente o Gomes. Olha a falta cobrada pelo Palmeirinhas, levantamento na grande área, amarela no centro do gol, vai sair jogando. Para a cobrança o Rafael, também ajeita a bola o Sandro Barbosa, 2 homens na bola parada, deixou o Rafael para o Sandro Barbosa, batida, subiu demais, foi para a linha de fundo. Olha o Iverson dominando, vai vir a batida direta, passa com muito perigo. O Guti, né, vai usar a arma que ele tem, né? Pressionar o Retiro através do... Domina de branco na grande área, vai fazer o toque pra fora! Não é bem arriscado o que fez o técnico Carlinhos, não, Zé Raimundo, em tirar o Dudu, armador principal da equipe do Retiro? É o que eu disse. Ele tá arriscando, tá tirando um armador interessante, mas está colocando em campo um jogador muito experiente, um jogador muito rodado. Conversando com o Carlinhos, ele disse que a alteração tirou o Dudu porque não estava vindo bem, estava sentindo pouco. A questão é para recuar o Everton e o Mike para frente. Tibranco domina, Tibranco é perigoso. Ele já tenta o toque mais à frente, era para o Cicinho, no meio do caminho corta o Rafael, que vai sair jogando para o Retiro. O Shurek, que é lateral direito, né? Tá improvisado na zaga porque o zagueiro Marcelo se contundiu, o Shurek na zaga e entrou o Lilito na lateral direita, né? Do jogo passado para esse. O Marcelo está até no banco de reservas do Palmeirinha. Rafael tentou cruzamento, tentava o toque. O Fabiano não pegou de jeito, a bola foi para a linha de fundo. Domina Tibranco. Ele já solta mais à frente com o Pachá. Pachá inverteu a jogada, vai vir o cruzamento. André levantou na grande área, Cicinho de cabeça, a bola passa por ele. Mais uma vez a Liga mostra toda a sua força, né? E traz um árbitro da Série A do Campeonato Brasileiro para pitar. Olha o Valmir dominando, vai fazer, vai tentar o toque, passou o Valmir, vai entrando, o que é isso? O que é isso, torcedor? Estamos com 23 minutos da etapa final, 2 para o Palmeirinhas, 1 para o Retiro. O Sandro Barbosa já autorizado com o pé direito, vai levantar na grande área, vai vir a cabeçada perigosa, olha o toque, vai ser feito com o Fael para fora. Mike para a cobrança da falta com o pé direito, ele levantou na grande área, Gomes no alto, dá um tapinha e tira, afasta o perigo. Romarinho no contra-ataque, 3 contra 3, Romarinho lançou, bolão, ali, vai tentar o toque, olha o cruzamento da grande área. Tava todo esquisito ali também, Cicinho. Olha o Valmir dominando, o Valmir trabalha, faz o drible, Valmir já passa pelo seu adversário.
Palmeiras trabalhou, entrou na grande área, vai fazer o chute, olha o toque. Segura firme o amarelo. Palmeiras na linha de fundo, entrada da grande área, vai tentar o cruzamento, a batida, amarelo. Em 2 tempos segura. O convite já foi feito, basta ele aceitar. Diogo vai tentar a batida, passa pelo lado esquerdo. Você tem dúvida se ele vai aceitar ou não, Fred? Olha a bola dominada com o Valmir na grande área, ataque perigoso, o Palmeirinhas pode ser o terceiro, limpou a jogada, o Valmir tentou o toque, amarelo, segura. E que está sempre aí na formação de jogadores, sempre trabalhando com essa parte. Termina o jogo, os primeiros 90 minutos da decisão já foram embora. Tá aí, portanto, a final do jogo, o primeiro jogo das finais, 2 para o Palmeirinhas, 1 para o Retiro. Domingo que vem tem mais. Agora quem fala conosco, aliás, quem comenta, né? É Zé Raimundo, nosso convidado especial do jogo de ontem. Ele vai fazer a sua análise da vitória do Palmeirinhas. Olá, amigos do Banquete Esportes. Tivemos ontem aqui no estádio Castor Cifuentes um grande jogo de bola. Uma exibição excelente de 2 equipes da maior tradição do futebol amador de Nova Lima. O Retiro, o mais antigo, o maior conquistador de títulos até então, e o Palmeirinha, o grande papatudo das 2 últimas décadas. Foi um jogo bom, num domingo gostoso, numa temperatura muito agradável, em função até do novo horário de verão. No final do jogo tivemos um problema, uma briga, um torcedor saiu acidentado, faltou policiamento no campo, mas, enfim, o jogo em si foi um jogo interessante. O primeiro tempo igual, onde o Retiro foi superior até mais ou menos os 35 minutos, vencendo por 1-0 e conseguindo controlar o jogo. O Palmeirinha parece que sentiu o gol. Já no final da primeira etapa, o Palmeirinha cresceu, tem futebol para isso, conseguiu o seu gol de empate. E na segunda etapa, uma substituição foi primordial para a vitória do Palmeirinha. A entrada do Valmir mudou o jogo. O Valmir, que é um jogador muito talentoso, fez uma jogada excepcional, driblou a zaga, conseguiu superar o goleiro e fez um gol que matou o Retiro. A partir dali, o Retiro não jogou mais bola, não teve força para chegar ao empate. Empate que seria essencial para o Retiro na segunda partida, no próximo domingo, já que o Palmeirinha tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Agora o Retiro vai precisar vencer por 2 gols de diferença, o que não é fácil, já que as 2 equipes mais ou menos se equiparam. Mas não tem nada decidido, futebol é jogado e as 2 equipes têm condição. Está mais para o Palmeirinha, está mais péssimo, está com a mão na taça. Mas o Retiro precisa mudar o seu jogo, precisa agredir mais, precisa ser mais enfático na vitória. Grande abraço, bom programa, boa semana para todos. Grande abraço para você também, Zé Raimundo. Nós vamos ao intervalo especial, torcedor titular na volta. Muito mais sobre o primeiro jogo das finais do Campeonato Amador Navalimense e em instantes os resultados da Série A2, suas quartas de finais. Fica daí que eu te espero daqui. Até mais. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Para os amantes da natureza e da pesca esportiva, Missão Pesca, o novo programa da TV Banqueta. Sustentabilidade, ecologia, pescaria, muita ação e aventura e um programa feito para toda a sua família. Missão Pesca, domingo às 9 horas da manhã, aqui na sua TV Banqueta, o canal do povo.
Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. De volta, torcedor titular com o Banqueta Esporte desta segundona. Continue participando conosco através do WhatsApp. O número é o 98569-2926. Ou, se você preferir, em nossa fanpage, entra lá, facebook.com/TV Banqueta. Romarinho, atacante do Palmeirinhas, falou conosco durante o intervalo. Vamos mostrar, frisar novamente o que de mais importante disse o atacante do time da Rua Nova. Esse empate buscado no final do primeiro tempo, importantíssimo? Importante, a equipe estava jogando bem, um erro nosso, tomamos o gol, mas tivemos a frieza, tivemos a calma de poder concluir as jogadas melhores do passe final e conseguimos empatar, e agora descansar para poder reverter o resultado do segundo tempo. Vocês vão mais segurando por causa da vantagem ou vai para cima do Retiro? Não, a gente vai jogar do mesmo jeito, vai continuar pressionando eles lá em cima, e se tiver oportunidade de matar, a gente vai matar. Foi para cima e matou a vitória do Palmeirinhas 2-1 para cima do Retiro. Leandro, a gente sabe que um dos quesitos importantes, ou um dos sucessos que a Liga sempre teve ou está tendo nos últimos anos, é a arbitragem. Ontem, mais uma vez, Marco Fazecas fez uma excelente arbitragem. Vocês, acredito, vão continuar dando prioridade aos árbitros de fazer essa parceria com a federação, né? Não, com certeza. A gente tem um trâmite muito bom com a Federação Mineira de Futebol. O nosso campeonato amador hoje, acho que todas as divisões são jogos de alto nível. E vocês podem ver que corriqueiramente acontece, não, simultaneamente isso acontece. Um ano anterior, você vê algum árbitro do campeonato amador está apitando jogos do campeonato mineiro. Então a gente pretende continuar com essa parceria, abranger o curso de arbitragem para dentro do município, para que novos árbitros possam surgir, mas a gente pensa que tem que começar das categorias inferiores. É verdade, e a gente sabe, né, Jefferson, da importância de termos novos árbitros no futebol brasileiro, mineiro, porque estamos vendo que o Campeonato Brasileiro é uma lambança da arbitragem a cada rodada, não só para Atlético Cruzeiro, mas também para vários times do Campeonato Brasileiro. E é um destaque importante, como citou muito bem o Leandro, a arbitragem aqui na Liga, sempre com cursos, vindo árbitros da federação fazendo ótimos trabalhos. E sobre isso, Jefferson, já temos possíveis nomes para apitar no próximo domingo ou não? Não. Isso aí fica a cargo da federação. Nós não indicamos o árbitro, não. Isso fica a critério da federação. E assim, a gente sempre é feliz, né, nessa escolha. A gente teve árbitro FIFA apitando a final aqui, que foi o Ricardo Marques. E agora a questão de formação de arbitragem, primeiro nós temos que ativar a categoria de base. Senão não tem como, você vai formar... Isso que eu ia perguntar, o que falta para... Eu ia perguntar, óbvio o que falta, né? É a questão financeira para a gente não reativar a questão de não ter campeonato de categoria de base, né? Sim, nós precisamos agora com esse novo governo, novo secretário, a gente assim que for nomeado, a gente pretende sentar com o novo secretário e mostrar para ele um script daquilo que a gente pretende fazer ao longo dos 4 anos. Fazer um planejamento a longo prazo, não ser aquele negócio imediatista, sabe? Vamos tentar fazer isso para que a gente possa reativar as categorias de base e com isso a gente pode fazer o curso de arbitragem. Porque a gente tem visto sim, inclusive até um fato que eu gosto, que eu sempre comento, eu não entendi até hoje por que a arbitragem profissional ela está usando ponto. Não tem sentido, porque você tem 2 bandeiras, todos os dois com a bandeira eletrônica,
Por qual motivo do ponto? Se o quarto árbitro te fala, ele vai no bandeira 1 que está do lado dele, ele aciona, o árbitro imediatamente sente e vai falar. E agora a gente tem observado algumas coisas que têm acontecido no futebol e que a gente entende que isso está sendo em função do ponto. Nós tivemos dois lances esse final de semana que deu nitidamente para ver que a condição externa ela veio para dentro do campo. Entendeu? E a formação de árbitro, existe na federação esse curso. Aqui, a gente, de ano em ano também, a gente procura fazer. Só que a procura do pessoal da cidade é muito baixa. Agora, dentro dessa questão de sentar com o secretário, né, um novo governo, um novo prefeito, uma nova diretoria da Liga, apesar de vocês, o Leandro está desde 2000, março de 2000. De 2000 na Liga. O que vocês têm de ideias novas? Por exemplo, a constatação do Campeonato de Futebol Amador hoje em Nova Lima é que existem, a maioria dos clubes trazem jogadores de fora. Muita gente fala assim, Retiro e Palmeirinhas. Não é só Retiro e Palmeirinhas. A gente pega o Acadêmico, por exemplo, que não é um time com a capacidade financeira, vamos dizer assim, do Retiro e do Palmeirinhas, 90% é de Raposos. Sim. O time do União da Bela Fama, que é um time que o Giga monta com todo o sacrifício do mundo, 90% é de Caeté. Então nós não estamos só falando, que muita gente só coloca isso em cima do Retiro do Palmeirinhas. Santa Cruz é assim, apesar de estar na segunda divisão, e por aí vai. Como que vocês dois enxergam isso? Isso é um problema? Ou isso é bom para o futebol? Ou vocês acham que tem que limitar os jogadores de fora? Limitar de verdade, né? Criar algumas, parece que teve outras que foram criadas, mas que na prática a gente está vendo que não está acontecendo. Outra pergunta, se você me permite, Roger, já para engatar. Não seria viável, para até fomentar a categoria de base, exigir que o clube que dispute a primeira divisão tenha uma categoria de base para ter o direito de disputar a primeira divisão? Bom, Fred. São ideias, tá? Tá. O primeiro ponto, vamos lá por partes. Por partes. A limitação de atleta. Nós já estamos adotando isso desde ano passado. Você pode escrever no máximo 30 atletas e 10 deles tem que ser dessa nova linha. Então você já deu um pontapé inicial. Agora eu não posso cobrar dos clubes que eles utilizem só atletas de Nova Lima se nós não estamos fomentando a categoria de base. Então o primeiro ponto que nós queremos mostrar, isso para o novo secretário, é que nós precisamos por dois motivos. Primeiro, que as crianças, o pré-infantil, o infantil, o juvenil, eles têm uma ocupação diante do futebol. Tá? Tem salão, tem várias atividades, mas quem gosta do futebol, que ele tem essa ocupação. Você fazendo isso, você automaticamente desperta o júnior. Aí você começa a formar novos atletas. Aí os clubes começam, que hoje, igual o Leandro citou, você tem a dificuldade financeira. Então a prata da casa, ela fica mais barata, entre aspas. Entendeu? Então, no primeiro momento, você pode ter uma queda de qualidade, porque você não vai fazer um selecionado. Você não vai lá em Belo Horizonte buscar lá o que você acha de melhor na várzea e trazer para o seu time. Que o Palmeirinho e o Retiro sempre fazem isso, mas sempre o Palmeirinhas faz isso de o uma forma mais... ele é mais feliz nas suas contratações, né? Então, o que acontece? A partir do momento que você começa a ter a categoria de base, que você começa a desenvolver isso, vão surgindo novos talentos e a coisa começa a rodar. Entendeu? E como que nós estamos tentando fazer isso? Primeiro, nós queremos deixar uma situação bem tranquila da Liga para que a gente possa buscar primeiro recurso, para não ficar refém do mesmo o poder público sempre te ajudando, mas você não pode ficar refém do poder público. O nosso interesse é que o poder público ele faça as categorias de base e nós buscamos recurso com iniciativa privada para fazer o futebol amador. Se a gente conseguir alinhar isso, aí nós conseguimos fazer isso bem feito, porque o poder público ele vai ser certo. Então eu tenho certeza que eu vou ter a categoria de base. E, aliado ao poder privado, a gente tenta buscar para fazer o futebol amador. Essa é a intenção, entendeu? Essa questão esse é um dos trabalhos. De iniciativa privada poderia ser uma grande solução, né, Jefferson?
Não é fácil, né, Roger? Todo mundo busca, mas não é fácil. A gente a falar aqui... situação- Ainda mais falando em Nova Lima. A situação não é atual fácil. do mercado em Nova Lima e também no Brasil não A gente tá pode favorável. tentar mudar esse viés, entendeu? Porque o que acontece? Infelizmente, no ano passado, as verbas que a Liga teve, que conseguiu perante o poder público, foram estabelecidas. Então, e de acordo com as normas também estatutárias, a eleição era baseada nos clubes que disputassem o campeonato amador de 2015. Então, aí já se passou a eleição, o estatuto foi reformado. Então, eu creio que no próximo ano, se não for uma verba abrangente, que dê para a gente fazer todos os campeonatos, a gente possa dar prioridade primeiro para infantil, juvenil, júnior. A grande verdade é que de uns tempos para cá foram dado verbas aos clubes, lembrando que nós somos oriundos do futebol amador. Eu não canso de dizer que o futebol amador é o lazer mais barato que a prefeitura pode proporcionar para toda a sua população. A maioria, não podemos dizer 100%, a maioria dos clubes tem seus presidentes e seus diretores, pessoas que tiram muitas vezes dinheiro do bolso, dinheiro que você pode dar em casa para os clubes. Isso é constante a gente ver. Dos times mais humildes até os times com uma capacidade financeira, essa frase eu gostei, uma capacidade financeira maior, eles realmente tiram do bolso, são grandes abnegados. Mas, de uns tempos para cá, a prefeitura da última gestão, tanto do Carlinhos como do Cassinho, não fez da verba uma forma de fomentar a liga, de fomentar o esporte. Fez como uma questão de política. Vocês podem concordar ou não, essa é a minha opinião. Não fez assim, liga, beleza, vamos fazer o planejamento da liga? Vamos fazer o planejamento da categoria de base? Vamos fomentar o futebol amador de forma para frente? Isso que o Jefferson falou, que tem que ser um efeito planejado, um item por item, não foi feito. Em outras linhas, o que o Leandro quis dizer é isso, porque chega assim, cada clube vai receber tanto. Mas e aí? É só isso? Claro, óbvio, evidente que os clubes merecem, mas precisa de um planejamento abrangente para fomentar o esporte amador de uma forma geral na cidade. E, claro, óbvio que quem são os atores disso são os clubes. E eles vão ser contemplados, mas eles vão estar num bojo. É isso? A situação é essa mesmo. O que eu sempre briguei é o seguinte: as pessoas acham que eu sou contra, mas não é. Eu imagino o seguinte: eu posso dar 5, 10, 15, 20 mil para o clube, não tem problema nenhum. Se tem a verba, vamos dar. É muita dificuldade para o amador. Você colocar um time amador, por mais simples que seja, você não gasta menos de R$700 por domingo. Mas acontece que tem que ter uma contrapartida. Qual que seria a contrapartida? Eu vou te dar essa verba, mas você vai ter que ter uma categoria de base para disputar. Isso. Entendeu? Então você teria ali, no mínimo, se você tem 45 times disputando, no mínimo você tem mais 45 times numa outra categoria. Esse que eu acho que tem que fazer, sabe? E por outro lado, hoje, o governo federal, ele tem muita verba para o esporte. Não é pouca, não é muita. Mas tem que ter os projetos com as certidões, com tudo bacaninha. Então uma das coisas que eu vou pedir ao secretário é que ele ponha realmente um jurídico, para que ele possa dar suporte. Não é simplesmente chegar e... Não, peraí, é dar um suporte gratuitamente para que os clubes possam documentar e captar recurso, ter condição de captar, para poder captar esse recurso. Porque muitas vezes, eu vou te dar um exemplo aqui. Quantos clubes você acha que no final do ano ele vai lá e faz uma declaração de imposto de renda? Poucos. Poucos. É porque ele não quer? Não, porque não tem conhecimento, não sabe. Então precisa que crie um departamento jurídico, não só para o futebol, não. Os projetos que existem para todo mundo. De repente você tem um projeto que é ciclismo. E outra coisa também que precisa é o Conselho de Esporte. Aí eu vou falar aqui, podem dar pancada do jeito que quiser. Tem que deixar de ser político. Você não pode ficar criando um conselho há 1 ano, 2 anos de política, não.
Você tem que criar um conselho com as pessoas que querem aquilo ali de uma forma que ela seja organizada e planejada para aquilo perpetue. Não pode só chegar a 2 anos da eleição, aí aparece uma pessoa, não, vamos criar um conselho aqui. Aí, tá, criou o conselho, mas e aí? Hoje, inclusive, existe uma lei municipal de incentivo ao esporte, que ela foi feita em 2007, que é através do conselho, né, que é um órgão mediador, no caso, né, que vai ouvir a sociedade, é um órgão paritário da sociedade civil e do governo. Eu tive oportunidade de trabalhar com o Pedro, que era o antigo secretário. Pedro Donas, um abraço para ele. O últimos... antigo secretário, e só te cortando, aproveitando, que fez um belo trabalho, mas é importante ressaltar e deixar claro que prefeitura, órgão público assim mesmo, cada prefeito tem seu grupo político, infelizmente saem muita gente boa, como no caso do Pedro, mas também sai muita gente ruim, e esse ciclo é assim. Mas o mais bacana é que o Pedro fez um grande trabalho, e só adiantando, hoje foi confirmado, tive mais cedo, o secretário de esporte realmente é o Lucinho do Depósito da Belafão. Mas e a gente teve a oportunidade, né, de voltar com o conselho, que já tinha, acho que quase 2 anos, né, que não estava funcionando. Conseguimos fazer umas 2 ou 3 reuniões e conseguimos aprofundar na Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, que é dedução dos impostos de SSQN e IPTU até no valor de dedução de 25% sobre o valor devido. Então já é um processo que está bastante adiantado. Agora eu não sei com a mudança de governo, porque os entes do governo municipal, muitas pessoas devem ter mudado. Então vai precisar de criar um novo decreto, alterando essas pessoas para que o conselho prossiga com seu funcionamento, porque é um órgão paritário. São 16 membros da sociedade civil e 16 membros do governo municipal. Agora, só voltando um pouco na questão da Liga, Jefferson e Leandro, vocês têm a responsabilidade de qual? Vocês são da Liga desde a época do Renato, né? Sim. Vem junto. O Leandro desde a época do Ailton. Né? No poder público é isso mesmo. De gestão por gestão vai melhorando. Mas vocês estão assumindo a Liga, e com o trabalho de vocês junto com o Abílio, não é só do Abílio, de vocês. Vocês também são responsáveis por isso, porque o futebol amador, principalmente, ou exclusivamente, ou principalmente, a primeira divisão chegou no seu ápice. Agora, Jefferson, todas essas suas ideias novas e do Leandro, darem prosseguimento, porque senão vai regredir. É o que aconteceu com Nova Lima. Nova Lima foi vendida aí, que era uma cidade diferenciada, uma cidade assim, aquilo, e nós, munícipes, sabemos que não é mais. Não. Então vocês têm essa responsabilidade. Se fizer o que foi feito antigamente, se fizer só arroz com feijão, não tiver ideias novas, sabendo que vão ter desgaste, que nós somos mineiros e a Nova Lima é a mais mineira de toda Minas Gerais. Toda iniciativa, uma novidade, gera desgaste. Mas vocês têm que implementar essas ideias novas, porque senão vocês vão regredir. Toda mudança, ela é um pouco... até ela transitar, tem as rejeições, né? Mas a gente tem ideia sim, Fred. Nós temos um planejamento, nós vamos buscar o entendimento, vamos ter um diálogo bacana. A responsabilidade é muito grande, porque o Renato ele deu um pontapé inicial, o Abílio prosseguiu, e nós tivemos aí, nesses anos todos, com toda dificuldade, mas ótimos campeonatos. O Ailton resgatou uma liga que estava parada. Então, o que aconteceu foi que hoje, o campeonato amador, você vê que o campeonato nosso, ele começa e termina. Nós temos uma comissão de julgamento na Liga, que são advogados da Federação Mineira de Futebol. Então, a arbitragem que vem, é uma arbitragem que, igual o Leandro falou, hoje nós temos o Igor, o Renato, tudo estão no quadro da CBF, que passaram pelo futebol amador de Nova Lima. Ela é referência nesse aspecto. E o mais bacana, Jefferson, a gente não está aqui para jogar flores em vocês, mas a gente tem que reconhecer, e a gente reconhece aqui da TV Banqueta, que a Liga funciona. Nova Lima, se você fizer um questionário, não só para a gente, mas para a população, que funciona ou que não funciona na cidade. Com certeza, a Liga funciona, vocês são de parabéns verdade. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Esperemos que, com fé e coragem, nós
encarar esse barco. Com certeza. Agora quem está chegando aqui para falar com a gente é Valmir, um dos jogadores que foi um dos grandes destaques da partida de ontem, vitória do Palmeirinhas, 2-1 para cima do Retiro. Solta a fera aí. Valmir, decisivo hoje? Graças a Deus, né, consegui entrar ali e com frieza, passar do amarelo e fazer o gol, né, que foi muito importante pra gente. Dar um pouco mais de tranquilidade domingo, ampliamos a nossa vantagem, entrar com o mesmo espírito no próximo domingo, que se Deus quiser, temos qualidade e estamos em busca aí de ser campeão e vai ser difícil ganhar da gente na vontade, vai ter que ganhar da gente na técnica, porque na vontade ninguém vai ganhar da gente não. E sua contusão, explica um pouco. Então, como já falei anteriormente, né, eu estendi o colateral medial, que isso aí dificulta um pouco a amplitude dos movimentos do joelho, isso aí é um pouco chato, é uma lesão que deixa a gente limitado, né, em alguns movimentos de chute, de movimento que eu gosto, que é de fazer o drible, mas a gente vai passar por cima disso tudo aí, se Deus quiser fazer mais sessões de fisioterapia semana e se Deus quiser domingo entrar no início do jogo e participar mais minutos, porque esses últimos 10 anos aí eu participo de 10 finais e sou um jogador muito decisivo, então não posso ficar de fora desses jogos importantes. Valmir, tomara que você não fique de fora mesmo. Grande Valmir, uma figura. Nós vamos ao intervalo especial. Na volta, vamos falar da confusão, infelizmente, que ocorreu ontem no Estádio Municipal Castor Freitas e, claro, as quartas de finais da Série A2 e muito mais aqui no Banqueta Esporte. Fica daí que eu te espero daqui até mais. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Para os amantes da natureza e da pesca esportiva, Missão Pesca, o novo programa da TV Banqueta. Sustentabilidade, ecologia, pescaria, muita ação e aventura e um programa feito para toda a sua família. Missão Pesca, domingo às 9 horas da manhã, aqui na sua TV Banqueta, o canal do povo. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. De volta com o Banqueta Esporte desta segunda. Continue participando conosco. O WhatsApp é o 98569-2926. Ou se você preferir, você estiver aí na sua casa, já com o notebook ligado, computador, ou nos vendo pelo tvbanqueta.com.br. Um abraço para você, internauta. A você também do canal 6 da NET. Entre lá na nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta e temos participações, né, Fred? Isso, nós temos várias participações. Tem o Nabuco, né? O volante Nabuco, que não deixa de nos assistir dos Cristais, mandando um abraço. Vaguinho também dos Cristais do Morro Velho, mandando um abraço. Tem o Fabrício Henrique mandando um abraço para você, Leandro. E tem o Alisson Ferreira, que faz até uma sugestão à Liga, porque nós vamos até falar nesse bloco, a primeira partida dos jogos das quartas de final da Série A2 foi no mesmo horário da Série A1. Ele dando uma sugestão se poderia inverter o horário, né? Não colocar dentro
dos mesmos horários. Mas antes de você comentar, ele também quer dizer, Roger, que ele é lá de Bicalho e disse que 70% de Bicalho é do Cruzeiro de Bicalho, tá? E mandou um chupa pra Roger aqui. Mas prossiga, vamos lá. Com relação aos horários dos jogos da Série A2, infelizmente isso já foi definido em arbitral. Os jogos todos têm preferência no horário da manhã. Então, e cada clube também, a gente sabe que é uma grande final, Retiro e Palmeirinha, mas cada dirigente tem seu afazer também. Às vezes o cara vai perder o dia inteiro, se ele tem a possibilidade de jogar de manhã, o campo está livre, para jogar no período da tarde. Então, é uma coisa já pré-estabelecida de arbitral, então fica meio complicado de mudar, a não ser que as duas equipes queiram fazer. A Liga não vai se opor nessa questão. Apesar de... Não tem que ser só flores em cima de vocês, viu, Alisson? Não tem como mudar, mas é uma crítica à Liga. Nós estávamos conversando aqui em off sobre essa questão, realmente atrapalha. Poxa, são 8 equipes no amador da Série A2 que envolvem a primeira divisão. Com certeza, se não tivesse no mesmo horário da final, muitas dessas pessoas estariam no campo e o número de torcedores seria maior. Também que pode ser abordada, as semifinais e finais da primeira divisão poderia também ser no sábado, no período noturno. Aí tem um problema, a questão de Campo do Vila, mas... Liberação, aí tem que haver acordo entre as duas equipes, uma pode, outra não pode. Isso aí fica para o próximo ano. É verdade. Falando em Série A2, vamos aos resultados dos jogos de quartas de finais. Primeiro jogo da fase nova da Série A2, dessa nova fase. Jefferson, vamos aos resultados que falou pra gente da Série A2. Nós tivemos o Cruzeiro e França, foi 4-4, lá o primeiro jogo lá no Canadá. O União Canadense e Associação Canadá, aliás, Associação Canadá e União Canadense, foi 6-4 para a União Canadense. O Santa Cruz e o Bom Retiro, 4-0 para o Santa Cruz. Alto do Gá Internacional foi 2-1 para o Internacional. Desses aqui, a volta agora Cruzeiro e França, aqui em Bicalho, domingo que vem. Acredito que o Cruzeiro vai passar apertado com o França, aqui mesmo sendo no campo dele. E o Cruzeiro volta ano que vem para ser o nosso freguês lá em Honório Bicalho. A grande diferença é porque o França está acostumado com o campo de terra. E o campo do Cruzeiro ele é gramado, então eles têm um peso, tem uma diferença. União Canadense e Associação Canadá, União Canadense ganhou 2 gols de diferença. Então o Canadá tem que fazer 3 gols de diferença para classificar. E o jogo é lá no campo 2, no terrão. Santa Cruz de Bom Retiro, eu acho que aqui já está definido. Santa Cruz está classificado. Com todo o respeito que eu tenho ao pessoal do Bom Retiro, mas você fazer 5 gols em cima do Santa Cruz, no campo, lá no Barra do Céu, não acredito que isso aconteça. Mesmo o futebol sendo uma caixinha de surpresa. E o jogo que ele está bem, mesmo pelo placar está indefinido, é o Alto do Gaia Internacional, porque agora o jogo é no campo do Alto do Gaia. Então, o pessoal do Gaia, a gente sabe, vai para a tela mesmo, a pressão é grande. O Internacional tem um time bem técnico, mas é um jogo em aberto, vai ser um jogo parelho. Agora nós vamos falar, Jefferson, da grande finalíssima do próximo domingo. Para quem assistiu na segunda-feira passada, a gente tem sempre os chutômetros aqui. Eu falei que seria 1-1 o jogo entre Retiro e Palmeirinhas, quase eu acertei. Fred falou 2-2 e não me lembro que o Guti havia falado. Se o Guti falou 2-1 Palmeirinhas, acho que o Guti acertou o resultado. Então nós vamos agora para o chutômetro. Vou colocar o Leandro e o Jefferson também nessa figueira para a finalíssima do próximo domingo entre Palmeirinhas e Retiro. Lembrando que o time da Rua Nova tem a vantagem, pois venceu o primeiro jogo por 2-1, já tinha vantagem do empate. Na minha visão, Palmeirinhas volta a vencer o Retiro e vai ser campeão com 1-0. Para você, Fred. Difícil, hein? Porque eles nos cobram lá. 1-0 Retiro. E o Palmeirinhas é campeão. 1-0 Retiro, e o Palmeirinhas é campeão. Leandro. Eu vou ficar um pouquinho em cima do muro. Eu creio que o Retiro precisa do resultado, então ele vai para cima mesmo. Eu creio que não vai ser jogo de empate. Não sei se a vitória que o Retiro possa conseguir vai ser suficiente, mas eu creio que vai ter um vencedor no jogo. Não, isso é óbvio, mas você tem que falar que não tem como fugir, não. Não, eu acho que em decorrência do que eu vi da primeira partida, eu acho que o Palmeirinhas sai vencedor novamente. Quanto? 2-1. Jefferson. Olha, pelo que eu vi e pelos desfalques que o Retiro vai ter, tá? E mesmo
Palmeiras tendo o desfoque do Romarinho, que eu acho que é um baita jogador, mas o Fred citou uma situação interessante. O banco, o elenco do Palmeirinha, ele não é muito não, mas ele é um pouco mais, mostrou um pouco mais de resultado do que o Banco do Retiro. Eu vou dizer para você, vou arriscar aqui, 3-1 Palmeiras. Dentro disso, só para antes a gente passar para a matéria da confusão, o Samuel e a Cássara das Cabeceiras faz uma pergunta que tem a ver principalmente com o desfalque do Romarinho. Eles pedem para a gente analisar juntos aqui a diferença do meio de campo do Corinthians, já ia falar Coimbra, do Palmeirinhas com o do Retiro. Vamos lá para o do Retiro. Do Retiro é Rafael Cunha, que é lá da Boa Vista. Meu afilhado. Seu afilhado? Meu afilhado. Filho do saudoso Zé Teodoro, me cansava demais, que jogava muita bola. Só que ele tá vindo de uma contusão. Né? Então tá limitado, tá jogando sacrifício. Rafael Júnior, nosso amigo da academia, não tá bem. Não joga. E não joga também? Tomou o terceiro amarelo. O Mike, que é lateral direito, tá jogando. Filho Reginaldo. Tá sendo um dos mais sóbrios aí desse meio de campo. E o Dudu, que sinceramente ele fez no jogo passado, o segundo contra a União, ele até que jogou um pouquinho melhor do que ele vem jogando, porque ele fez um gol. Parece que aquilo deu uma animada nele. Mas você não vê nenhuma jogada diferenciada do Dudu. Por ser até mesmo o armador da equipe, depende. Por ser o camisa 10. Pode ser que o Everton entre no lugar do Rafael. Você jogando com o Everton, você tem que imaginar que você melhora a qualidade, mas perde na marcação. E ele estava jogando mais deslocado pelo lado esquerdo, né? Aí você perde na marcação. Aí vamos lá pro Palmeirinhas. Teorico, que é um jogador fantástico. Na minha opinião, foi o melhor jogador em campo ontem. Fantástico. São daquelas infelicidades ou questão do destino, que não é jogador profissional até hoje de bola. O Douglas, que esteve no Morvedre ano passado, eu acho ele muito bom. Você às vezes nem escuta o nome dele, mas dá uma consistência de marcação enorme. O Romário, que vai estar fora, que é muito bom. E o Pachá. Esse é o meio de campo. Com sem o Romário, vai ter um problema no Palmeirinhas, que ele podia entrar com o Lilito. Lateral direito. Lilito é meio de campo e lateral direito. Tanto que no jogo, um das semifinais, Lilito estava no meio. Só que o Lilito foi improvisado na lateral direito, jogou na lateral direito, porque o Shurek, que vinha sendo lateral direito, foi para a zaga porque o Marcelo estava contundido. Só que o Marcelo estava no banco e foi expulso. Mandou o juiz para aquele lugar e foi expulso. Correto. Então, não sabemos como que o Guti vai fazer ou então ele pode colocar o time branco um pouco mais recuado no meio campo e entrar com o Valmir. Eu acredito que Por que eu falei aquele placar 3-1? Porque o Retiro não tem outra opção. Tem que ir para frente. Ele tem que ir para frente. E qual que é o diferencial que eu vejo em relação ao ataque do Palmeiras e a defesa do Retiro? A defesa do Retiro é mais experiente, não tenha dúvida. Mas o ataque o ataque e o meio do Palmeiras é muito leve. E o Palmeiras tem uma coisa que deu para observar ontem. Eles giram muito fácil a bola. E o Retiro não vai ter como bloquear isso, porque se ele for pensar só em marca, ele não ataca. É verdade. Então ele tem que sair pro jogo. O outro grande problema do Retiro, olha, você pega o Palmeirinhas. Quando você falou da zaga e do ataque, nós até comentamos em off, o Cicinho é um grande artilheiro. Claro que ele foi lá e fez o gol, um jogador importante, artilheiro é assim. Mas o Sandro marcou ele bem. Marcou, sim, não deu espaço para ele não. Só que você tem Cicinho, você tem o próprio Eurico, que apesar de ser volante, pode fazer uma jogada diferenciada. O Tibranco, o Valmir, o Retiro, não tem que a gente viu até o momento, ninguém que possa resolver o problema. O diferencial. Não vejo. Até agora eu não vi. Não sei se é verdade. Segundo, eu ouvi ontem um boato, depois do jogo, que o Iago não joga domingo. Por qual motivo? Ele tem um evento, ele vai trabalhar no final de semana no Rio de Janeiro e não sei se vai ter tempo hábil para ele chegar. Se ele não for jogar,
O Retiro perde um grande... Foi o jogador mais lúcido que eu vi nessa partida do Retiro. Lembrando que o Iago já fez o gol contra o União, o cruzamento foi dele, num lance parecidíssimo com esse, parecidíssimo assim, né? Na mesma colocação, que ele fez o gol, ele fez um cruzamento pro Dudu fazer o gol contra o União. Ele é muito bom jogador, sabe muito bem bater na bola. Aquele gol que ele fez ontem, se ele falar comigo que chutou pra gol, eu vou falar com ele que não foi. Eu esqueci de perguntar ele. Que ele ia dar curva, a intenção dele era dar a curva na bola, para ela sair do goleiro ali na marca do pênalti, pegar quem tá vindo de trás. Só que ele foi muito feliz no chute, o goleiro... Golpe de vista não deu. Em compensação, o goleiro depois, no segundo tempo também, ele se redimiu, né? Com a defesa que ele fez no chão. É, verdade. Nossa senhora. Bom, agora nós vamos falar da infelicidade que aconteceu ontem no Estádio Municipal Castor Cifuentes. Após o jogo, uma confusão que acabou, infelizmente, levando um torcedor ao hospital. Solta a matéria, por favor. E sou um jogador muito decisivo, então não posso ficar de fora desses jogos importantes. Aí, obrigado. É isso aí, esse é o Valmir realmente decisivo e das últimas 10 finais estando em campo, isso é muito importante. Aqui embaixo deu briga, tá? Briga aqui na torcida aqui. Pelo jeito não foi briga, Fred. Pelo jeito parece que o torcedor passou mal, é isso? Consegue perceber essa informação? Uns falam que foi briga, outros falam que não foi, que passou mal. Vamos ver. Daqui de cima as pessoas estão bastante apavoradas, Roger. Situação delicada aqui no Estádio Municipal Castor Cifuentes. Já vem informação pra gente... completa a informação correta se a pessoa passou mal ou se foi uma confusão que aconteceu abaixo aqui das cabines de transmissão de rádio e TV. Mas o apavoramento é grande das pessoas, todos em volta desta pessoa. E a coisa realmente parece séria, está todo mundo muito apavorado, os jogadores dentro de campo, jogadores do Palmeirinha, tem jogadores do Retiro ainda, torcida lá próximo. Realmente lamentável o ocorrido até o momento. Ainda a pessoa desacordada aqui no Alçapão do Bonfim, abaixo das cabines de transmissão, ali ao lado da entrada do vestiário principal aqui do Estádio Municipal Castor Cifuentes. As pessoas ficam aglomeradas ao redor desta pessoa. Tomara que realmente nada grave tenha acontecido. Deus abençoe que essa pessoa esteja bem, seja apenas um desmaio passageiro. E uma informação importante, o senhor chama Tatu. Ele mora ali na esquina ali do Caldo do Mocotó, próximo ali à rua Getúlio Vargas. As informações iniciais, familiares, é um senhor de apelido Tatu. Tinham falado que não era briga, mas agora chega que foi uma discussão. Menos mal, estamos vendo aqui a imagem, o Fred. Ele está pelo menos acordado, mas está sendo socorrido pelo povo e por um guarda da Guarda Municipal apenas. O senhor, por uma briga, uma discussão, desmaiou, foi amparado por torcedores, por Guarda Municipal, que por mais que boa vontade tenha o Guarda Municipal, não é a pessoa indicada. Saiu sem maca, saiu carregado pela torcida. A gente não sabe se ele vai para o hospital, se ele vai de ambulância. Com certeza de ambulância ele não vai. Ele deve ir pelo carro da Guarda Municipal ou de um torcedor qualquer, que isso sirva de alerta, pelo amor de Deus. Tomara que nosso poder público venha a acordar e que também acorde o nosso Tatu, que não seja nada de mais grave com ele, que com certeza agora vai ser levado à UPA ou ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Mas graças a Deus, pelo menos ele estava consciente, saiu consciente aqui do Estádio Municipal Castor Cifuentes. A informação que nós temos é que o lateral do Retiro, Rafael, que agrediu o Tatu numa confusão, numa discussão. Só que antes de falarmos sobre isso, nós vamos dar um destaque importante, que durante a transmissão, até mesmo no início do jogo, a gente havia comentado em nossa transmissão que faltava policiamento no Estádio Municipal Castor Cifuentes. O Jefferson vai explicar, o Leandro também. Sabemos que a Liga envia ofícios para as determinadas secretarias e também, principalmente, para a Prefeitura. Não tinha policiamento. O policiamento chegou no intervalo do jogo com guardas municipais. Aí, logo após, veio o policial militar. E a ambulância. O Fred havia citado sobre o policiamento. Logo em sequência, falei, Fred, não se tem pelo menos uma ambulância. Claro que sabemos que não tem condições de ter todo jogo de futebol amador uma ambulância. Mas pelo menos nas finais seria importantíssimo a presença da ambulância. Não só para atender possíveis acidentes
para os torcedores, mas com também os atletas que vieram a passar mal e etc. Não tinha ambulância e nem o policiamento. E deu no que deu. Infelicidade aconteceu ontem no Alçapão do Bonfim e falta de respeito do poder público da nossa cidade, Fred. Antes de passar para o Jefferson e para o Leandro, porque muitas das pessoas, até mesmo lá no campo, a Liga não sei o quê. Não, a Liga, ela faz o papel dela, que deve ser, eles vão explicar, de avisar, comunicar o poder público sobre o evento dela. Agora, durante a transmissão, como você bem disse, nós falamos que não tinha guarda municipal, em seguida chegou a guarda municipal. A questão da ambulância não tinha. E o que eu vejo, não só agora, nesse novo governo, mas desde o governo passado, é que a prefeitura às vezes não dá importância devida para o tamanho do Campeonato de Futebol Amador de Nova Lima. Eles simplesmente passam a verba para a Liga e falam assim, Liga, se vira, o problema é teu, não percebe que lá ontem tinha 1.000, 1.500 pessoas. Então, o desleixo do poder público com o futebol amador. Se vira a Liga, o que acontecer é problema da Liga e não é assim. Vamos passar para o Jefferson e para o Leandro. Qual é o procedimento da Liga numa final para saber de quem que é a responsabilidade de ter policiamento lá, de ter a ambulância e, como eu disse no final, que sirva de lição para, o prefeito hoje, ultimamente, né, nesses dias, está fazendo várias exonerações e várias nomeações. Será que dentre essas várias nomeações que ele fez, não tem nenhum com a visão de olhar para o futebol amador e tomar esse cuidado para o próximo jogo? Esperamos que sim. Jefferson. Bom, o comportamento da Liga sempre foi de encaminhar os ofícios. A Polícia Militar, aí eu vou fazer a defesa da Polícia Militar, foi o seguinte, todas as vezes que nós precisamos da polícia, nós sempre fomos bem atendidos. Muitas vezes, porque a gente tem que pensar também o seguinte, a cidade não para. O futebol está acontecendo e a cidade não para. Então, muitas vezes, coincide do policiamento, ele está empenhado em outras ocorrências e ter que sair do campo, muitas vezes não pode ir a campo para dar esse suporte. Ontem nós tínhamos lá a Guarda Municipal e, num determinado momento, teve a Polícia Militar. Na hora da confusão, a Polícia Militar chegou. Chegou 3 policiais em moto, que hoje eu acho que até um modelo bem prático, né, que o deslocamento é rápido, chegaram e deram o suporte que foi preciso lá. E para esse domingo agora, nós já estamos novamente, vamos fazer, vamos lá, vamos conversar, vamos pedir. A ambulância, muitas vezes a gente é atendido, outras vezes não. Aí também depende, eu não sei como que está funcionando agora, porque muitas vezes a ambulância ela não está disponível, entendeu? Então a maioria das vezes que ela foi e ficou o tempo todo lá. Que nós já precisamos de atendimento lá, de enfermeiro, com tudo, e foi atendido. Então eu não vou aqui cair de pau porque eu não sei o que aconteceu. Mas o pedido é feito, sabe? Tinha algum representante da prefeitura lá ontem? Quando deu aquela confusão, você se reportou a quem? Não tinha não. Isso aí não tinha não. Respondido. Não tinha. Eu fui questionado qual foi a decisão do árbitro em relação a essa situação. Bom. Antes disso, Jefferson, vamos só relembrar o que o Roger não tocou no assunto. O que aconteceu? Tá, o que aconteceu foi o seguinte. Segundo informações do que foi passado, esse senhor, ele ficou o tempo todo na tela ali, me lembrou muito o João Banana, quando tinha jogo do Vila. Isso. Ele ficou o tempo todo ali xingando esse atleta. O lateral esquerdo do Retiro, Rafael Eugênio. Você é ruim, você é isso, você. Tá. Quando terminou o jogo, segundo o que falaram, ele passou dentro do vestiário e ele foi lá fora para pegar não sei o que com os familiares dele e ele viu o senhor viu ele, os dois se atracaram. Ele deu nele uma pancada, ele caiu, porque ele passou mal não foi em função da pancada, foi em função do tombo, que ele caiu e bateu a cabeça firmemente ao chão. Então, segundo informações também, ele teve um traumatismo craniano encefálico. E ficou em observação ontem por um bom tempo. Hoje eu não sei se ele saiu. Aí, eu não quero defender o atleta de forma nenhuma, porque isso não pode ser atitude. Esse cara pode responder um processo por uma infelicidade dele, tá?
No calor do jogo, o cara, ele já saiu do campo meio bravo porque ele deu um chute na bola em direção ao árbitro, a sorte dele que a bola não acertou, senão ele teria sido expulso. Após o término do jogo. Então, ele já saiu ali no afoito de ter perdido, porque pelo que você vê dentro de campo, é um cara aguerrido, um cara que não quer perder de forma nenhuma, principalmente pro arquirrival. Então, ele perdeu o jogo, foi e teve esse entreveiro todo. A minha maior preocupação, Roger, é pelo seguinte, porque se ele tem a infelicidade de atingir alguém da torcida do Palmeirinha ou alguém que tivesse uma turma de amigos ali, cara, eu não sei o que poderia acontecer. Porque aí a reação era automática. Você tá entendendo? A reação automática. Você chega no Mineirão, num outro estádio, você agride uma pessoa que não faz parte de ninguém que está perto, é uma situação. Mas se você agride uma pessoa que é torcedor e que está ali com um grupo, você agride um cara de uma galocura, de uma máfia azul, da própria torcida do Vila Nova. Você imagina o que aquilo iria virar. Eles invadiam o vestiário do Retiro, ia fazer um estrago ali irreparável. Então, voltando a falar, não quero condenar o atleta, mas quem joga bola, quem já esteve dentro do vestiário, quem já esteve dentro do campo, principalmente quando perde, sabe como que é. Então, a sugestão que eu dou é o seguinte, Retiro, Palmeirinha, passa o cadeado na porta, tanto do vestiário de um como do outro, e dá a chave para quem sabe que no momento de euforia, de tristeza, vai manter ela no bolso. Porque se a porta do vestiário tivesse trancada, isso não tinha ocorrido. Mas você não acha que tem que olhar o outro lado também, que o jogador tem que entrar aqui, sai aqui o que o torcedor falar? Sim, é isso, esse é o outro ponto. Agora, um atleta, aí vamos lá, a culpa do atleta. Um atleta que vai para campo disputar uma final, que nós, como organizadores, procuramos dar maior tranquilidade para ele, que dentro daquilo que enxerga, o campo do Vila é o que é mais seguro. Para o atleta, para a imprensa, para o jornalista, para o policial, para o torcedor, para o árbitro, é o melhor que tem. Então o atleta tem que entender que o torcedor é livre-arbítrio, ele pode xingar, ele pode elogiar, porque se tivesse elogiando ele não ia bater. Com certeza. Então ele também tem que se preparar psicologicamente e já adianto, eu, se fosse dirigente do Retiro, já teria uma conversa com esse rapaz durante a semana, caso ele venha participar do jogo, para ele vir preparado psicologicamente. Porque isso, meu amigo, vai ser um ponto-chave para que as pessoas vão em cima dele. Então ele tem que estar preparado. Entendeu? Então, torcedor, ele fala. Porque se cada um, meu amigo, que escutar na beira da tela, eu não jogo bola, eu sou dirigente da liga. Eu escuto. Já pensou se eu for sair? Entendeu? Então, nós, da imprensa. Da imprensa. Você lembra muito bem aquele jogo que vocês fizeram lá, que o Roger ficou assustado. Entendeu? Faz parte. Faz parte. Morro Velho Retiro. Morro Velho Retiro. Então, isso aí, as pessoas têm que estar preparadas, porque, principalmente o atleta. Porque vai ter torcedor que não vai gostar mesmo, vai arrumar um jeito de insultar, né? Mas graças a Deus... Mas só destacando também, né, Jefferson, que isso não acontece só na várzea, não. Não. Acontece muito no profissional também. Não, falou que é esporte. Nós temos aqui especializado aqui em Nova Lima, que vira e mexe, você sabe o que acontece. É verdade. Né? Eu acho que independente se tivesse policiamento ali ou não, acho que poderia ocasionar o fato, porque naturalmente alguns jogos que a gente já tem a oportunidade de fazer no campo do Vila, ou eles ficam atrás do gol, ou lá na região central do campo. E naquele momento ali eu estava atrás do gol, e os guardas municipais falaram assim, nós vamos lá para debaixo da arquibancada, que estão soltando bomba e tudo, para ter uma tranquilidade maior. E pelo que eu ouvi de terceiros, que eu não estava lá na hora, no momento do fato, o atleta realmente já saiu do campo, só tirou a camisa e já saiu para discussão mesmo com essa pessoa que estava lhe ofendendo, trocaram insultos, inclusive... O que me reportaram é que o senhor tentou dar um soco nele primeiro e não acertou. Isso que é informação importante de estarmos ao vivo. Está aqui o Feijão, um abraço pro Feijão. Não jogou ontem, ele tem condição de jogo pro próximo. Uhum. O Feijão, que é atleta do Retiro, disse que o Rafael Eugênio, ligou para ele e disse que o senhor tentou agredi-lo primeiro. Aí ele errou o soco, o Rafael foi... Agora, desferiu um outro soco nele. A questão do ocasionou árbitro. Isso tudo. Todo mundo, aqui tem que citar. Não. O árbitro não viu, foi fora do campo de jogo,
Tá? É um fato Ele me extracampo. perguntou, Jefferson, você viu? Eu posso citar em súmula? Eu falei, não, eu não vi, eu não tenho certeza se é esse atleta. Falaram que foi, mas eu não vi. Ele só poderia citar alguma coisa se diante daquele ato ali, se o policiamento estivesse presente, igual o policiamento demorou para chegar, não sei se foi uns 10 minutos ou mais. Já fosse feita a ocorrência na hora e entregasse para ele, que ele já anexava na súmula, o boletim ele de tinha um ocorrência. fato concreto. Então, já que nós falamos muito do Rafael, é bom deixar claro que ao vivo, que agora o Feijão entrou em contato, e até o momento as informações que chegaram principalmente para nós é a que o Jefferson passou. Agora tem a versão do atleta, de que ele foi lá pegar alguma coisa com os familiares dele e o senhor agrediu. Lembrando que a agressão está totalmente errada. Só que o soco ou empurrão, não sei o que o Rafael deu, não foi o que ocasionou o desmaio dele foi que ele bateu com a nuca no chão e principalmente naquele degrau. Então, tem essa versão que é importante deixar também, que o jogador está querendo dizer que foi em legítima defesa, mas totalmente errado, desnecessário, ele sair do campo e também já mostrava, senhor Rafael, que o senhor estava alterado tendo aquela atitude com o juiz. O Rafael é um cara bacana, depois do acontecimento conversamos, ele até teve que sair por trás. Sim. Ele teve que sair por trás. Foi. Porque a polícia escoltou ele, mas a polícia falou, ó, não saio com você por aqui, porque não sei se eu vou dar conta de te dar segurança. Foi. Devido à revolta dos torcedores. Revolta essa que até prejudica o Retiro. Isso gera uma antipatia do Retiro tremenda, onde todos estavam lá. E tem essa informação, pensa o seguinte, se não tivesse a guarda municipal ali, poderia gerar um fato muito maior, né? Porque ia ter invasão de vestiário, aí ia ser ele não é um torcedor assim que você falasse, não, um torcedor ferrenho, não. Ele estava lá no campo e resolveu, por A mais B, torceu para se manifestar, entendeu? Entendi. Mas foi um fato lamentável e nesses últimos anos aí de decisões, a gente não tem ocorrido esse tipo de situação, mas é aquele negócio, né? As coisas vão acontecendo e você vai aprendendo. Então, o que eu sugiro hoje é que tanto o dirigente do Palmeirinhas como o dirigente do Retiro tranquem as portas dos vestiários. Não deixe porta aberta. Porque esse é o risco que você corre. E que domingo que vem possamos ter pelo menos ambulâncias, se for possível, e o policiamento desde já do início do jogo. É o que queremos e a Liga precisa também, os torcedores e os jogadores em campo, uma segurança maior. O Banqueta Esporte desta segunda-feira está terminando. Agradecendo a você, Jefferson, pela presença. Sucesso para você, mais 4 anos, frente à vice-presidência da Liga. Ô, Roger, eu agradeço. Sempre que o Fred ainda fala, você me abandonou. Mas coincidiu sempre de outras datas, outros compromissos, mas a gente podendo, é um prazer estar aqui. E falar sobre futebol é uma cachaça gostosa, né? Então não tem como negar. Eu agradeço vocês pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Leandro, outro nosso convidado especial que foi desta segunda-feira, participou muito bem conosco aqui. Agradeço muito a você, Leandro. Que você possa voltar várias vezes falando de futebol amador. Sucesso também agora frente à presidência da Liga. Boa noite, Roger. Muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer você e o Fred. E aproveitar seu espaço para também agradecer as pessoas que compõem a minha chapa. Eu sou presidente, o Jefferson é vice, tem um conselho fiscal que é formado por Ayrton Silveira, que é o tijolinho, acho que todos conhecem, do meio do esporte. O Antônio Francisco Dias, que é o Tonho aqui dos Cristais. O Lindomar Sargento, da polícia. Nilson. Esses são os efetivos. Os suplentes é Nilson, ele já era antigo, já é um conhecido nosso. Nilson lá de Santa Rita? Não, mora perto do Campo do Vila. Ok. O Renatinho, lá do Alto do Gaia, que trabalha na prefeitura, e o Castanheira. Também da prefeitura. Gostaria de enfatizar que eu espero contar com o apoio de todos e que eu possa desenvolver um bom trabalho nesse mandato e realmente desenvolver o esporte amador. E é isso. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos. E a audiência sua. E conte sempre com a TV Banqueta. Fred Sá, estaremos juntos no próximo domingo, às 10h15 da manhã, transmissão da TV Banqueta da finalíssima entre Palmeirinhas e Retiro. E claro, nos encontramos na segunda-feira aqui no Banqueta Esporte falando sobre o campeão amador. Com certeza, domingo estaremos lá, fechando, né, o campeonato amador, a nossa transmissão, que a gente faz com muito carinho, muito respeito.
E antes de finalizar com o jogo, desejar muita sorte ao Leandro e ao Jefferson, né? Leandro é um diretor técnico da Liga desde 2000, conhece bem esse relacionamento com os dirigentes, com os clubes, que não é fácil. Tem cada mala, mas cada mala no bom sentido, cada um defendendo o seu clube, né? São abnegados, como eu já disse. O Jefferson, que é um cara fantástico, um cara inovador. Mas não podemos deixar de ressaltar nunca o trabalho do Abílio, né? Não, de forma alguma. O Abílio fez um grande trabalho, muitas das vezes taxado como torcedor do Palmeirense, e eu sou totalmente a favor, como o Jefferson é torcedor, é oriundo do Cosmos, né? Eu joguei 10 anos no Retiro. Por quê? Se colocar um dirigente lá, se aparecesse um presidente que fosse eleito que não tem vínculo nenhum com o futebol, tá totalmente errado. Então, Abílio, parabéns, cara. Obrigado por tudo. O futebol amador lhe agradece. Com certeza você foi responsável, junto com sua diretoria, pelo patamar que você está deixando. Como eu disse, você está deixando uma grande responsabilidade para o Leandro e para o Jefferson, que tem que dar sequência. A sequência é inovando. E sobre o final de domingo, a história do Rafael, fique na história do Rafael, fique como exemplos. O que são exemplos? Do torcedor, por mais que seja xingado, não revide, que o torcedor, quando acabar o jogo, fique um pouco no vestiário, e que os dirigentes, antes disso, que a prefeitura mande a guarda municipal, que a prefeitura mande a ambulância, tudo na vida tem que servir como lição de como melhorar, e que os dirigentes tenham a mesma postura de que o futebol ali dentro das 4 linhas e que dê tudo certo, com muito respeito e muita responsabilidade. Isso mesmo, Fred, disse tudo. Então te esperamos no próximo domingo, às 10h15 da manhã, com a finalíssima entre Palmeirinhas e Retiro, transmissão ao vivo da TV Banqueta. E na segunda-feira, 8 horas da noite, tem o Banqueta Esporte ao vivo, com os campeões ao vivo aqui em nosso estúdio, trazendo o caneco vitorioso. Nossa reprise amanhã, logo após o Espaço Câmara, sábado e domingo, sempre às 11 horas da manhã. E claro que vocês possam ter um fim de segunda espetacular, uma ótima semana e até domingo para gritarmos quem vai ser o campeão amador de 2016. Um grande abraço. Banqueta Esporte. Apoio Cultural. Cealtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim.